Meu nome é Luiz Vanderlei Gazotto, sou advogado em Itapira, Paraná. Fui juiz de direito por 2 anos no estado de Rondônia. Fui procurador da República em Brasília e em Moarama e por 24 anos. E hoje pretendo falar para vocês a respeito de uma situação que incomoda, que perturba bastante gente em razão da falta de informações ou falta de acesso às informações a respeito desse assunto. Falo da aposentadoria rural. É um benefício previdenciário que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Existe uma diferença inicial entre o contribuinte que mensalmente paga ao INSS, faz essa contribuição, paga em torno de 20% do seu salário para o INSS. Estou falando relativamente ao empregado rural. Aquele que tem carteira assinada ou que contribui individualmente, todo mês paga o INSS. E o não contribuinte, aquele empregado rural ou não empregado rural, mas que exerce uma atividade tipo boia fria, uma atividade eventual, ainda que constante, mas não com carteira assinada. Então, a primeira coisa a distinguir é se você é alguém que faz o pagamento, trabalha na área rural, mas faz o pagamento mensal ou não. Eu creio que a segunda possibilidade, aqueles que não fazem o pagamento, é o grosso das pessoas que vão se interessar por esse vídeo. Bom, primeiro vamos falar a respeito dos requisitos da aposentadoria rural. Tanto para quem contribui como para quem não contribui, a idade mínima é de 60 anos de idade para os homens e 55 para as mulheres. Quanto ao tempo de serviço rural, aí, para aqueles que não contribuem, isso vai ser fundamental. O tempo mínimo de atividade rural para se poder obter a aposentadoria é de 15 anos. Esse tempo não precisa ser contínuo, ele pode ser realizado em duas etapas ou 3 etapas. Para quem contribui, paga mensalmente o INSS, esse tempo de contribuição é de 35 anos para os homens e 30 para mulheres. No caso, para quem não contribui, aí basta que ele comprove os 15 anos de exercício da atividade rural. E agora vem a diferença, a questão dos valores das contribuições. Dos valores da aposentadoria. Para quem não é contribuinte, o valor da aposentadoria é fixo, o valor é de um salário mínimo. Para quem contribui com o sistema, e aqui nós temos o Benício, meu enteado, querendo entrar no filme, tudo bem, vamos prosseguir. O valor da aposentadoria para quem contribui, aí vai depender efetivamente da média das contribuições que ele realizou. Mas, como eu disse, a maioria dos interessados vai se encontrar naquela situação de não ter contribuído e ter direito a essa aposentadoria. Quais são? Bom, a partir deste momento eu não vou falar mais da situação de trabalhador rural que efetivamente pagava as contribuições do INSS. Estou presumindo que quase todos não pagam, então vou falar doravante a respeito das pessoas, dos trabalhadores rurais que não pagaram as contribuições ao INSS. Então já vimos os requisitos: idade mínima 60 para homens, 55 para mulheres e a efetiva comprovação de 15 anos de atividade rural. Quais são os benefícios? Bom, o benefício é a aposentadoria por idade, nesses limites que nós já falamos, 60 e 55. E qual é o valor do benefício? Sempre um salário mínimo. Além da aposentadoria por idade, temos ainda a aposentadoria por invalidez. Então, na hipótese de alguém que está exercendo atividade rural, não importa há quanto tempo, pode ser há 10 anos apenas, e de repente a pessoa cai numa situação que ela não pode mais trabalhar efetivamente, então ela vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Qual é o valor? Sempre um salário mínimo. Um outro benefício é o auxílio doença. O auxílio doença é quando, eventualmente, a pessoa ela não consegue trabalhar, nesse caso na atividade rural, porque
ela adquiriu algum problema, alguma doença, e que isso está incapacitando para o exercício temporariamente. Então, neste caso, há que se esperar um período mínimo de 15 dias. Depois de 15 dias de impossibilidade de trabalho, a pessoa pode requerer ao INSS esse auxílio-doença. Qual é o valor? Um salário mínimo, como sempre. O auxílio reclusão é outro item que muita gente não concorda com a legitimidade da existência desse benefício, mas as pessoas têm que entender que o auxílio reclusão ele não se destina a prover o preso, mas sim prover a família do preso. Então, se um produtor, ou melhor, um trabalhador rural estava na atividade e porventura aconteceu algum acidente na vida dele e ele se encontra preso, os familiares terão direito a esse auxílio reclusão, conforme legislação específica. Pensão por morte. Então, caso um trabalhador rural venha a falecer e haja dependentes, ele tenha esposa, ele tenha filhos que não possam trabalhar, menores ou que não possam trabalhar, essas pessoas terão direito à pensão por morte. E ainda por fim, a trabalhadora rural tem o direito a salário maternidade. Então, no caso ela esteja na atividade rural nos últimos 12 meses ao pedido e ela venha a dar à luz, ela terá direito a um salário maternidade. Sempre esses benefícios serão no valor de um salário mínimo. Como que se faz para comprovar-se a atividade rural? Muitas pessoas não sabem, isso é uma novidade. Teve uma lei do ano passado que ela disse o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2023, então estou gravando esse vídeo em 2020, então a partir de 2023, só se comprova a atividade rural se o trabalhador estiver inscrito no CNIS, CNIS, Cadastro Nacional de Informações da Seguridade. Então, a partir de 1º de janeiro, então até lá, você, trabalhador rural, tem que se inscrever nesse Cadastro Nacional de Informações da Seguridade como rural. Não se pode mais não se inscrever e depois querer, de repente, um benefício tipo o auxílio-doença, por exemplo, que seria algo bastante relevante. Para os períodos anteriormente a 1º de janeiro de 2023, o trabalhador rural ele deve comprovar essa atividade rural mediante uma autodeclaração. Ele vai assinar um termo de compromisso dizendo que ele é trabalhador rural e que ele exerceu tais atividades. Além disso, ele vai ter que comprovar isso por meio de provas em geral. Em geral, documentos, notas fiscais, fichas de inscrição em cooperativas, fichas de inscrição em sindicatos rurais e principalmente, né, as famosas notas fiscais. Como e onde pedir a aposentadoria? A aposentadoria rural, não só a rural como qualquer outra, né? Sempre, inicialmente, o pedido deve ser dirigido ao INSS. Então, é possível você fazer o requerimento por meio de advogado, mas não é obrigatório. Muita gente não sabe, acha que só com o requerimento feito por advogado é que ele vai ser aceito no INSS. Não. Há vantagem em se utilizar de um advogado para fazer esse tipo de requerimento? Há sim, porque se você não tem conhecimento jurídico, você vai fazer um requerimento genérico, tipo assim, eu quero a aposentadoria rural. Aqui estão os documentos que comprovam o meu exercício rural. Um advogado ele vai fazer ou apontar para o pessoal do INSS, olha aqui, como que eu estou agora comprovando que ele exerceu atividade rural. Verifique esse documento. Então chama a atenção do servidor do INSS, do analista do INSS, para chama a atenção para aqueles documentos que comprovam. Então isso facilita o trabalho do analista e, por certo, ajuda na possibilidade de sucesso nesse requerimento. Bem, um segundo passo se o INSS conceder o benefício, não há um segundo passo, aí a pessoa já conseguiu o objetivo. Caso o INSS entenda que não há provas de que o requerente
ele exerce ou exerceu a atividade rural, aí não haverá outra alternativa. A opção é entrar com uma ação na justiça. Essa ação na justiça ela pode ser ajuizada junto à Justiça Federal, junto ao Juizado Especial Federal. Então, esse sistema é um sistema que facilita bastante, porque nos juizados especiais federais, como também nos não federais, não há pagamento de custas, despesas processuais, e aqui também a presença do advogado, ela não é obrigatória, mas evidentemente que se a presença do advogado já era bastante útil no requerimento administrativo ao INSS, por certo, no momento da ação na justiça, a presença do advogado vai auxiliar bastante. Bem, é isso, essas informações curtas, mas as principais são essas as que eu tinha a respeito desse assunto. E é isso, estou à disposição para perguntas. Obviamente não terei condições de analisar. Eu tenho em 1930 eu realizei essa atividade. Essas situações eu não tenho condições de analisar. O que eu posso responder é uma pergunta objetiva. Num caso desse, qual é a regra ou algo assim, não posso analisar individualmente a cada das pessoas que possam estar agora assistindo esse vídeo, né, porque efetivamente isso ia tomar muito tempo da minha atividade profissional. Ok? Um abraço.